estamos hoje aqui com o jornalista Nicolas Vital. Eu quero não só agradecer a pergunta dele, como apresentar o livro que ele acaba de editar, que também tem o nome Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Um nome polêmico, um título bastante polêmico. Nicolas, eu queria que você, primeiro, explicasse por que escreveu esse livro e depois eu te provocarei em algumas perguntas. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Bom, Dair, o nome do título ele é forte, polêmico, mas ele condiz com a realidade. Se não fossem os produtos químicos, os agroquímicos, pesticidas, praguicidas, chame isso como quiser, a gente não teria comida em quantidade e em qualidade como a gente tem hoje. Muita gente diz que antigamente era possível, a gente viveu tanto tempo sem, só que eles esquecem que a população mundial, até 1960, era de 2 bilhões de pessoas. E hoje a gente está com 7 bilhões e em 2050 seremos 9 bilhões. Como é que a gente faz para atender essa demanda crescente, fomentando um método produtivo que reduz a produção? Então, essa conta não fecha. O título, mais uma vez, ele é polêmico, mas o livro ele é super ponderado. Ele não faz defesa ao uso indiscriminado de agrotóxico, eu não tenho interesse comercial nenhum no assunto. O que eu defendo, sim, é a tecnologia usada de forma correta, que é um insumo fundamental para a produção e que, graças aos agrotóxicos, os fertilizantes, as sementes melhoradas, o Brasil hoje se tornou uma potência agropecuária. Nicolas, aproveitando o gancho, falar de orgânico versus químicos, ou orgânico versus não orgânicos. Eu nunca vi, confesso, uma berinjela não orgânica, mas me explica um pouco como é que você vê esse embate. Vamos. Isso, eu acredito que é um pouco desse momento do Brasil de nós contra eles, esse fla-flu que toma conta de todos os setores. Não tem porquê, assim, ser ou orgânico ou convencional. Existe espaço para todo mundo. Se você acredita que um produto livre de insumos seja melhor para a sua saúde, ótimo. Se você tem poder aquisitivo para comprar esses produtos que custam pelo menos o dobro do preço, muitas vezes o triplo do preço, e não estão acessíveis a toda a população, compre. Agora, não me venha lutar contra um segmento que representa 99% do mercado no Brasil. Esse é o grande problema. Você não precisa lutar contra uma tecnologia porque você é a favor da outra. E mais, o livro eu explico que essa onda orgânica é muito em função de um marketing do medo que vem sendo promovido por pessoas interessadas no assunto. Os estudos científicos mostram que os orgânicos não são mais gostosos, eles não são mais saudáveis, eles não são mais sustentáveis. Ao contrário do que as pessoas pensam, eles também levam insumos químicos, como enxofre, como sulfato de cobre, isso as pessoas não falam. E, por fim, eles não vão sustentar o mundo, não vão acabar com a fome no mundo. É impossível você fazer esse turnover em menos de 100 anos, vai ser impossível. E prova disso, eu já falei que no Brasil a participação é menos de 1% dos orgânicos, em países mais desenvolvidos, como a Dinamarca, que é o país mais orgânico do mundo, um país riquíssimo, que eles não têm problemas sociais para resolver e eles podem se dedicar a isso, a participação dos orgânicos é de apenas 8% do mercado. Você pega outros países, como Estados Unidos, que é o maior mercado orgânico em volume, ele representa 5% do mercado. Então, assim, é uma conversa que ela é muito desproporcional. É um debate que é desequilibrado hoje. E o livro vem justamente para isso, para informar a população. São informações que não estão no mainstream, na grande mídia, porque não é do interesse da grande mídia. E a ideia é levar a informação para o consumidor para que ele tome a sua própria decisão baseada no custo-benefício e principalmente na ciência, né? que é o que tem que guiar essa questão. Veja, no livro você cita, e todo mundo sabe, as pragas são bíblicas, elas vêm desde sempre. Mas elas, pragas exóticas, pragas novas, entram em diferentes países.
No caso brasileiro, nós tivemos muito recentemente 3 grandes eventos. Eu me lembro da entrada do Papa, onde tinha 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana assistindo à missa. Nós tivemos Copa do Mundo e tivemos, para acabar, a Olimpíada. Ou seja, nesse momento, pragas de outros países podem ter entrado na sola de sapato, quer dizer, de forma absolutamente involuntária. Você aborda isso. Isso está comprovado, isso foi visto em outros países, como é que é? É até engraçado, não quero comprar briga também com os religiosos, né? Já basta a briga com os ambientalistas. Mas eu costumo brincar que se existissem pesticidas na época que foi contada a Bíblia, enfim, você já acabaria com o problema já eliminando o gafanhoto. Então não teria um desenrolar das pragas. Então não teriam as 10 pragas, seria uma praga bíblica só e seria controlada. Brincadeira à parte, esse é um assunto muito sério e que as pessoas muitas vezes não têm uma dimensão do perigo e acabam até contribuindo para isso de forma involuntária. Um exemplo, essas pragas, antigamente, ela acompanha a história da agricultura, mas antes a gente tinha uma agricultura mais pulverizada, áreas menores, o controle era mais fácil. Hoje, como a gente tem grandes áreas, monocultura, enfim, o controle acaba ficando muito mais complicado. Como é que essas pragas elas transitam? Elas podem vir através do vento, é muito rara uma introdução, mas quando ela acontece, ela realmente pode ser catastrófica. Até assim, a sua tia-avó vai para a Europa, traz aquelas flores lindas da Holanda, quer plantar no sítio. Involuntariamente, ela está trazendo corpos estranhos, ela pode introduzir pragas inexistentes no Brasil. Sendo inexistente, ela não vai ter um predador e ela pode causar um problema gigantesco. E causando esse problema, por ser exótica, também não vai ter um produto químico eficiente para o combate. Então, você vê que é uma bola de neve, que a coisa pode tomar uma dimensão muito grande. Entrando um pouco nesses grandes eventos, realmente acontece. Na China, sediou as Olimpíadas em 2008, eles receberam milhões de turistas de todas as partes e, alguns anos depois, eles constataram mais de 50 pragas exóticas. Como que essas pragas entram? Como você mesmo disse, elas entram de qualquer forma. Praga, elas são microscópicas, pode ser um ovo de inseto que entrou, eles podem vir na sola do sapato, pode vir preso na tua calça, na blusa, na mala. E aí, vindo um pouco para o caso brasileiro, a gente teve a Copa do Mundo, aí a gente recebeu aqui vizinhos de todo o continente. Pelo aeroporto ainda é um pouco mais difícil, porque tem um controle maior, mas as fronteiras secas aqui no Brasil é uma peneira. Então, vamos dar um exemplo prático. A gente tem, a Argentina tem algumas pragas da maçã que o Brasil não tem. Quem diz que um argentino não veio de carro comendo a sua maçã, em determinado momento jogou essa maçã pela janela? O Rio Grande do Sul é um grande produtor de maçã. Santa Catarina? Santa Catarina, até ele chegar no Rio de Janeiro, ele passou por muitas plantações de maçã. Então, é nessa que a praga entra. Mais uma vez, é muito difícil essa introdução, porque você precisa trazer essa praga, ela precisa sobreviver à jogada do carro, ela precisa se reproduzir, precisa criar a sua família ali, criar uma população, para então causar o estrago. Mas a história mostra que existem muitas introduções. Até os anos 60, o Brasil tinha uma média de meia introdução por ano. Hoje já passa de 3 introduções por ano. Isso se dá por conta da globalização. Mais pessoas viajam, vão e vêm, o risco é muito maior. Inclusive a Vigiagro, Vigilância Sanitária nos aeroportos, eles fazem um belo trabalho. Sim. Infelizmente, é pouca gente fazendo, mas eles fazem um bom trabalho e eles interceptam coisas absurdas, assim. Frutas de todos os tipos, carcaças. Carne viva, né? Carne viva. Isso, enfim, isso pode trazer uma importação de problemas que a gente tem. Então, assim, essa é uma coisa muito séria e, mais uma vez, os pesticidas servem para controlar esse problema.
Você já comentou que é muito importante a dona de casa continuar a consumir frutas, vegetais, de uma forma geral, na alimentação da sua família. Agora, me deixa uma mensagem como o produtor rural deveria diminuir as possibilidades desta guerra que existe entre a ciência e a ideologia. Se a gente se basear pelo que a gente lê nos jornais, vê nas matérias, a imagem que a gente tem é que assim, o agricultor acorda de manhã e fala, hoje eu vou envenenar todo mundo. Isso não acontece, por um motivo simples. Agrotóxico custa caro, representa 30% do custo de produção na lavoura. Se o produtor pudesse, o sonho dourado de todo produtor é não usar, é virar orgânico, porque ele vai economizar 30% e depois vai vender 30% mais caro. É o mercado do sonho. Por que eles não fazem isso? Porque não dá. Porque o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e cheio de praga. Que a gente tem praga 365 dias por ano. Verdade. O diferencial do Brasil para os competidores, os Estados Unidos, os países do hemisfério norte, é que lá chega no inverno, neva, esteriliza toda a terra, ele faz um controle natural das pragas. Aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de fazer até 3 safras por ano. Essa é uma grande vantagem competitiva. Só que, por outro lado, as pragas têm comida o ano todo também, 12 meses por ano. Não tem essa quebra natural. E é por isso que o produtor tem que usar o defensivo para controlar isso. Mais uma vez, eu não defendo o uso indiscriminado, eu não tenho interesse comercial, eu não quero que aumente as vendas. O que eu defendo são as boas práticas agrícolas. Que o produtor, ele respeite as medidas, que ele... Bula, né? A bula, que ele respeite o período de carência, que ele aplique devidamente paramentado, utilizando o equipamento EPI. de proteção. No Brasil, na minha apuração, eu cheguei ao número que eu achei absurdo. Menos de 15% dos agricultores no Brasil utilizam EPI de forma correta. É pouco. Essa deveria ser a indignação. E não o fato do Brasil ser campeão mundial no uso de agrotóxicos. E o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos e isso não tem problema nenhum. O Brasil é o único país que produz 3 safras, que produz 12 meses por ano. Se a gente dividir o consumo de agrotóxicos no Brasil pela produção, o Brasil não está nem entre os 10 maiores consumidores. Então, assim, existe muita ideologia nessa discussão e muito pouca ciência. As pessoas não fazem contas, não usam a matemática. E, assim, é muito simples. Se você pega os números e analisa sem ideologia, você vai ver que não existe nenhum monstro, nenhum vilão. Os agrotóxicos estão aí, eles são insumos como outros qualquer. É assim como o remédio. Se você usar de menos, não vai funcionar. Se você usar de mais, você vai ter problema. Você tem que usar na medida. Isso serve para o remédio, isso serve para o agrotóxico. O que você está me dizendo é que, finalmente, os agrotóxicos são um remédio para as plantas. É só uma questão de saber usar e ser assistido por um profissional que te oriente de forma mais correta possível. Existe um problema de educação de base no Brasil. Isso não é no campo, isso é na cidade. A gente tem um problema de educação. Muitos produtores, eles não sabem nem sequer ler. Como é que você vai exigir desse agricultor que ele siga as orientações, que ele faça o manejo correto? Então é muito complicado. E para agravar essa situação, a gente vê uma extensão rural cada vez mais fragilizada, cada vez com menos recursos. Eles fazem um excelente trabalho, só que sem dinheiro não dá para fazer. São 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Como é que você vai atender todos esses agricultores de uma forma correta, ajudando no dia a dia? É impossível. Sem recurso não dá para fazer. Então, isso acaba ficando um pouco na mão das empresas que têm os seus agrônomos de campo, e aí isso começa a gerar também um conflito de interesse. Então, assim, é um problema que ele é muito maior do que as pessoas imaginam. É um problema de educação de base mesmo. E que, para se resolver, precisa se investir em extensão rural oficial do governo. Que esse, sim, não tem interesse comercial, ele tem interesse na produtividade. E eu acho que esse é o caminho, é através das boas práticas em campo, através da educação. Muito obrigado. Nicolas, olha, nós podíamos ficar conversando aqui o resto do dia. Você vai se obrigar a voltar aqui, seguramente vai gerar polêmica, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Muito obrigado
e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição aqui para conversar, quando vocês quiserem.